Fala, meu povo, muito bom dia. 10h25 da manhã de uma terça-feira, 25 de julho de 2023. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Vamos começar o nosso dia. Como é que vocês vão aí? Aqui em São Paulo tá um solzinho decorativo, mas tá até meio quentinho, mas tá frio. Nós estamos no inverno também, né? Estamos no inverno. E o inverno é frio mesmo, então não tem jeito. Bom, o que temos para hoje? Para hoje temos apenas, então, somente que preparar algumas aulas, já pensando na semana que vem, que volta tudo ao normal, aquela correria normal de sempre. E, enfim, é a correria de todo professor de faculdade, de cursinho. Então, assim, semana que vem voltamos aos trabalhos oficiais. Essa semana eu tenho só uma aula ainda para gravar. Não tenho muito a fazer, mas só uma aula. E, enfim, para hoje tem academia. Ontem era para ter tido aula com o Maurão não foi, ele não pôde ir, então só fiz esteira, nada muito além disso. E hoje já está marcado, aliás, ontem o Maurão já tinha me mandado mensagem alertando que ele não iria estar ontem. Enfim, então aí no final da tarde foi só para esteira mesmo. E, enfim, é só isso. Aí, à noite tem showtime, como de costume lá no SIC Brasil. E agradeço a todos vocês do mundo inteiro que estão me ouvindo. Vocês fazem a boa e a bela e a grande diferença. E é isso. E hoje até que o dia está bem sossegado. Bem sossegado. Última terça-feira do mês de férias, ou do mês mais tranquilo, né? Julho. E tanto é verdade que eu consegui dormir até 8h20 hoje. Muito legal. E vamos começar então mais um dia. Vamos nós agora. Então agora vamos gravar uma aula que eu tenho que gravar, como falei, até sexta-feira. Tenho que entregar, né, até sexta-feira. E depois à tarde tenho que levar minha mãe à cabeleireira. E aí sim eu tenho aula com o Maurão às 5 da tarde hoje, lá na academia, que o Mauro transferiu de ontem para hoje. E amanhã tem Maurão de novo. Amanhã tem o Maurício de novo. Sim, de novo. E o que mais? Aliás, uma coisa que eu tenho que dizer, que eu recebi algumas mensagens por aqui que foram muito legais, me dizendo assim, da onde você tirou a ideia da academia, que você não quer ninguém de academia e tal. Então vamos lá, Bom, primeiro eu vou refrescar a memória de vocês. Desde sempre, eu sempre disse, quem vive só em academia, só de academia, pra mim não vale, velho. Pra mim não serve, não é uma coisa que eu procure, que eu queira, que eu almeje, nada disso. E que mais? E aí, assim, desde sempre eu sempre fui claro no sentido de que eu não busco ninguém de academia. Em academia, pra mim, não vira. Quem gosta de corpo é coveiro ou médico legista. Então aí sim, eu não sou nenhum dos dois, então pra mim não é meu forte. E aí, assim, de academia vocês vão falar, então como é que chegou no Pedro? Naquela ocasião, no Rodrigo foi o primeiro, depois foi o Pedro. Cheguei nessa ocasião porque o Rodrigo não trabalhava na academia diretamente. Ele era consultor, então ele fica dentro de uma sala fechada e tal. E o Pedro foi por conta da Patrícia. A Patrícia me jogava em cima, ficava... porque o Pedro, se ele te chamou aquela vez, é porque tem alguma coisa aí. Aí você não foi, mas ele deve gostar e tal, de você e tal, e blá, e blá, e blá, e blá. E aí foi que eu acabei, enfim, caindo nas garras desse cupido horroroso, horrível, péssimo. E, enfim, e aí depois de um tempo, quando eu percebi que, assim, aquele dia que ele me viu sem óculos e me cumprimentou, e eu não o cumprimentei porque eu não consegui falar. Fiquei olhando pra cara dele, olhando, fechado, virei a cara e fui embora. Aí, desde então, eu não consegui falar com ele naquele dia porque eu fiquei muito sem graça, muito sem graça, muito. E, enfim, desde então não consegui mais falar com ele.
E aí, o que é que rolou? Rolou que depois de um tempo Pedro, quis tirar uma com a minha cara, ele achou que eu não estivesse ouvindo, já até contei aqui. Ele falou para um professor que estava lá que eu estava na academia procurando macho. Então assim, macho quem estava procurando é a puta que lhe pariu. Então assim, isso eu já disse 20 vezes. E aí foi que eu percebi, que eu prestei atenção, que eu entendi, que eu compreendi que eu sou muito idiota. Eu caí nas garras da Patrícia, que estava me jogando para cima do Pedro. E enfim, e não é assim que funciona não. Não é mesmo. Nunca procurei macho em academia, não procuro e nem quero. Eu tô cagando 10 quilos pra academia. E aí o que foi então? Foi que eu escutei quando ele disse isso pro professor, e o professor disse, vou lá falar pra ele então que ele tá aqui, não sei o que, e o Pedro diz, não vai não sei o que. Aí tanto que eu escrevi na avaliação dos professores da academia na ocasião, essa circunstância, não dei nome a nenhum dos dois, mas a nenhum dos dois não, porque assim, eu tive que avaliar um professor, tem que avaliar todos os professores, então aí quando apareceu a foto deste professor, aí eu escrevi tudo que eu ouvi, mas não citei o nome do Pedro, porque enfim, não tem nada a ver. Tanto que depois dessa avaliação, esse professor de academia se mandou para outra unidade, então foi embora da nossa unidade aqui, da onde eu tô, para uma outra unidade. Pode ter sido coincidência? Pode, mas eu não acredito. Então, assim, quando eu ouvi o próprio Pedro falar isso, que eu estou procurando macho em academia, foi aí que eu foquei, literalmente mudei o foco e foquei em mim mesmo e foquei em entender que eu não procuro porra nenhuma em academia. Em academia eu não procuro ninguém nunca, de jeito nenhum. Aí, assim, tô cagando 1,5 kg pra galera de academia. Respeito todo mundo, porque o respeito vai além de qualquer coisa. Respeito é o respeito ao ser humano. Mas de coração, não procuro mesmo. Nunca procurei, agora muito menos. Desde então, muito menos. Então, assim, esse meu crush, que era o Pedro, virou meu derrape maior. E ele e o Rodrigo, os 2 derrapes da minha vida. E, enfim, aí mais do que nunca, o Pedro também foi um professor fantástico na minha vida, porque ele, falando isso e eu escutando, ele me ensinou que eu tenho que dar valor a mim mesmo e dar valor de mim a mim mesmo. Tanto que eu nunca procurei ninguém de academia, agora muito menos. Nem fico olhando para ninguém em academia, mas eu olhava muito para ele quando eu não sabia da história. Agora sei, agora eu quero que se foda todo mundo lá, todo mundo. Também o Mauro, seu professor, sim, no sentido humano da palavra, no sentido, vamos dizer, romântico da palavra, com certeza. Se bem que o Mauro é meu amigo. Então, assim, o Mauro, desde que eu conheço, não tem nada a ver com o peixe. Então, assim, eu nunca tive, nem quero ter nada com ele, nem com ninguém. Mas só explicando, então, para vocês que me perguntam a questão de crush, de por que eu não olho para ninguém, por que eu não falo mais de academia, porque eu não quero tal, por conta disso, porque agora não, desde que eu ouvi o Pedro falar isso para aquele professor, assim, o bom e o mal de ser canceriano é que o bom é que eu sei cuidar dos meus sentimentos, e o mal é que eu acabo indo de 8 a 80, mas eu fui a 80 em proteção a mim mesmo. Por quê? Porque aí eu olhei e falei, não, quero que se dane, não tô afim de caçar ninguém não, quem quer caçar, casse, eu não tô pra caçar não tenho idade pra caçar ninguém não, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida, eu não posso exigir que todo mundo queira viver o mesmo que eu, mas eu posso procurar sim alguém que queira viver o mesmo, isso eu posso. E continuo procurando isso, acho estranho, mas até a hora que me encher, e aí adeus, mas tudo bem. Bom, acho que eu expliquei tudo, vai. Vamos vivenciar a terça-feira e depois eu volto para mais, beleza? Agradeço a todos vocês do mundo inteiro pelo carinho que vocês têm para comigo e pelo carinho que vocês têm para toda essa situação. E, enfim, para o meu podcast, para tudo que eu exponho aqui. E mais tarde eu volto para a gente falar mais, beleza? Aí vocês vão falar, mas então, e o que aconteceu com o seu sentimento que você tinha
Em relação ao Pedro, em relação ao Rodrigo, voltem no tempo aqui no podcast e vocês vão entender que para mim, assim, foi um tempo legal. Rodrigo e o Pedro, foi, claro que sim. O Pedro, muito mais ainda. E aí depois de ter vivenciado tudo isso, para mim, eu quero que todos eles se explodam. Não tô nem aí. Eu tô muito tranquilo comigo mesmo e não preciso me preocupar com essas merda aí, beleza? Quem procura coisa em academia, que continue procurando e sejam felizes. Eu não. Eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Não posso exigir que todos queiram viver o mesmo que eu. Não posso exigir nem que aqueles meus ex-crushes, hoje meus derrapes, queiram viver o mesmo que eu. Mas eu posso, eu posso sim, e continuo ainda, não sei porquê, mas continuo procurando alguém que queira viver o mesmo que eu. É isso. Beijo carinhoso a todos, um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também. Deus abençoe o nosso dia, um dia de paz para todos e até mais.